Mais um episódio aqui de Carreira e Negócio. A gente sempre falando aqui da transformação profissional, como é que você evolui na carreira, cria novos negócios. E essa daqui é para você que troca o seu tempo por dinheiro. Né? Vamos conversar aqui, entender um pouco dessa transformação. Como é que você, um profissional liberal, você faz essa transformação e mergulha a fundo no mundo digital? Eu trouxe aqui a Cláudia Benevides. Cláudia, muito obrigado. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Para quem não te conhece, vamos começar então, primeiro com negócios, depois a gente pega essa jornada que eu acho fascinante, né? Uhum. Conta um pouco assim, o que você faz, qual é o seu negócio atual. Eu sou médica, nutróloga, e eu tenho uma empresa de educação em saúde, focado no emagrecimento para mulheres após os 50 anos, pós-menopausa. E aí o coração do nosso negócio hoje basicamente é educação online. Então é um programa online de educação com foco em emagrecimento. Então, para emagrecer e bem nichado, né? Mulher Acima dos 50 anos. Acima dos 50 anos. Uhum, sim, super E por que nichado. tão nichado? Não era nichado no começo. O subnichar foi um entendimento da necessidade de falar com as dores e as necessidades do avatar, da pessoa. Então, quando a gente pega emagrecimento, a gente tem várias possibilidades. Tem um homem, tem a mulher, tem homem e mulher, tem jovem, tem pré-menopausa, climatério, pós-menopausa, idosa. E as necessidades, por exemplo, puxando para a mulher, a necessidade ou as dores, as vivências e os desejos de uma mulher de 20 anos com sobrepeso e obesidade é diferente de uma mulher com 50, com 60. Aos 20, 30 anos, raramente a mulher ela tem problemas físicos, de mobilidade, de doenças associadas. Raramente uma mulher que tem obesidade aos 20, 30 anos, ela já tem o desenvolvimento dessas doenças. Só que quando a gente pega a mulher de 50 e de 60, as principais dores dela é a questão dela não conseguir sentar no chão para brincar com os netos, não conseguir cortar a unha, não passar um hidratante no pé, ter vergonha, porque ela já tem vergonha de ir na praia, colocar um biquíni, um maiô, ela tem vergonha de tirar a roupa na frente do marido. Então, acontece que a comunicação, quando eu tento falar, e aí a gente fala muito para clarear, por que a gente subnicha? Quando eu tento falar com todo mundo, eu não falo com ninguém. E aí, quando eu consigo subnichar para aquela mulher acima dos 50 anos, eu consigo ir exatamente no desejo, na necessidade, no sofrimento que ela está vivendo naquele momento da vida dela. Aí a gente consegue entrar muito mais profundo na necessidade dela e ela sente que ali é o lugar dela. Então, se eu estou entendendo, está talvez mais focado na questão do marketing digital, de você acertar a copy, ou refraseando aqui, a técnica, o método serviria para homem, para pessoas mais jovens ou não? Serviria. Tem algumas adaptações, obviamente, que a gente tem que adaptar para a mulher, porque realmente a necessidade, inclusive, dela de velocidade, de meta, de programação mental, de controle de ansiedade é diferente. Para a mulher, para o homem, para a mulher acima de 50, pelas necessidades diferentes. Então, tem uma pequena parte do método que é muito específico para quem está na menopausa, mas uns 80% do método seria adaptável a qualquer pessoa. Tanto que hoje mesmo eu ainda tenho alunas que se interessam, gostam de mim, têm 20 anos, 30 anos e querem entrar. E a gente, tudo bem, a gente não nega ajuda. Mas o fato que quando eu subnicho, eu consigo, de fato, ajudar mais pessoas. Porque aquela mulher sente que ali é o lugar dela, de fato. Uhum. E aí eu consigo estudar mais, eu consigo me especializar mais e eu consigo fazer entregas mais personalizadas para ela dentro do programa também. Então, não foi só uma questão de marketing. Claro, quando a gente fala do marketing, essa aí do falo para todo mundo, não falo para ninguém, ela é muito importante. Mas quando a gente fala de alcançar mesmo pessoas e promover um ambiente em que ela sinta que ali ela pode ficar, que ela pode confiar, foi um fator de decisão para mim também, subnichar. E cria uma referência, né? Uma vez a outra tendo sucesso no processo, estimula, né? Isso. E ano passado, a gente está em 2024, 2023, uma das visões do nosso negócio para 2023 era sermos os maiores nesse nicho de infoproduto para mulheres acima dos 50 anos. Então,
A gente queria ser o maior ano passado e a gente se tornou o maior. Aí legal, hoje nós somos a maior empresa de infoproduto para mulheres na menopausa ou acima dos 50. Aí agora o meu projeto para esse ano é ser reconhecida como tal, porque eu sinto que ainda não sou reconhecida. E assim, eu vejo assim, muitas mulheres assim, que quando vão chegando nessa idade e tal, não sei se é uma mudança hormonal, alguma coisa, que elas eram magras e vai engordando assim 1, 2 quilos por ano, vai engordando. Quando percebe, tá 10, 20 quilos acima do que era e aí tem algum tipo de desbalanço, né? Era só para entender um pouco assim como é que funciona essa dinâmica. Isso, é natural. Tem múltiplos motivos que tem decréscimos de metabolismo na mulher e no homem, que a mulher sente um impacto maior. Principalmente por causa da progesterona e do estrógeno, que são os hormônios femininos. Então, vai diminuindo os hormônios femininos e aí o padrão de depósito de gordura já vai ficando diferente. Então, a mulher, naturalmente, ali na idade fértil, ela tem muito estrógeno e o padrão de deposição, para a maioria das mulheres, obviamente tem exceção, mas é mais gordura no quadril e menos na cintura. Então, a mulher tem aquela cintura mais desenhada com um quadril um pouco maior. Vai diminuindo os hormônios femininos, ela vai perdendo esse padrão de distribuição de gordura. Então, vai saindo do quadril, vai indo para a barriga. E aí vai aumentando gordura visceral. A gordura visceral, por si só, ela já é uma gordura inflamatória. E inflamação gera gordura. Eu falo que a inflamação é comida para gordura. Quanto mais o corpo está em padrão inflamatório, mais a gordura se alimenta disso e mais a gordura cresce no corpo. Então já tem esse parâmetro. Outro parâmetro é que naturalmente, com o envelhecimento, vai perdendo massa muscular. Se você não faz atividade física regular, se você não se preocupa com a construção de um banco de massa muscular. E aí, essa diferença da proporção de eu estou perdendo músculo e estou ganhando gordura, também altera o metabolismo. Porque a gordura, ela é um tecido de guarda, de reserva. Então, ela é um tecido preguiçoso. Ela não é um tecido que gasta caloria. O músculo gasta, porque ele é de movimento. Mas se na proporção eu vou diminuindo o músculo e vou ganhando gordura, o metabolismo vai caindo também. E aí, por exemplo, só nesses 3 ou 4 fatores que eu te falei associados, já facilita a mulher ir ganhando 1, 2, 3, 4 quilos na menopausa. Só que a menopausa não é uma sentença de que ela tem que ficar com esses quilos a mais. Ela só tem que entender que é uma fase diferente da vida que ela tem que cuidar. Assim como a gente cuida do bebê dando leite materno, depois tem que fazer a papinha, depois tem que ir fazendo ele comer pedaços e não sei o quê. Toda a fase da vida a gente tem. A fase que a pessoa, que o bebê tá andando, você coloca um monte de cuidado na casa ali para ele não enfiar o dedo na tomada. Quando tá na escola, tem que levar para escola. Quando é adolescente, começa a fase de namoro, tem que ter educação sexual, tem que explicar para a filha a menstruação e não sei o quê. Então, toda fase da vida a gente tem uma educação e um cuidado específico. E a menopausa é outra fase da vida da mulher que tem que ter uma educação e um cuidado específico para ela não deixar essa gordura naturalmente ir acumulando no corpo dela. Porque se eu deixar lá o bebê sozinho, naturalmente vivendo a vida dele sem intervenção, ele vai morrer de fome, porque ele não sabe comer sozinho ainda. Então é mais ou menos essa ideia. Que eu tenho como reverter isso na menopausa, mas eu preciso de cuidados específicos para essa fase. E quais são as alavancas assim que fazem a pessoa reverter? Assim, no que se baseia o método? Começa com a parte mental, de mentalidade. Eu gosto muito de uma frase que é do psiquiatra, do Viktor Frankl. Eu não sei se fala assim, Viktor Frankl. Se é exatamente assim, escreve V-I-C-T-O-R. Viktor escreve. Ele era um psiquiatra lá dos campos de concentração e ele tem uma frase que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E ele tinha muito isso na vida dele quando ele estava no campo de concentração lá, porque ele tinha o objetivo de encontrar a família dele. Então, ele passou por tudo. Todos os sofrimentos e fome, enfim, tudo que a gente sabe que aconteceu, porque ele queria encontrar a família dele e sobreviver. E essa frase é uma frase que eu gosto muito e ela serve muito para o emagrecimento e para qualquer mudança na tua vida. Porque se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como no caminho. Então, a primeira coisa que eu falo que a minha aluna tem que descobrir dentro dela é o porquê. Por que você quer emagrecer? E eu comecei a notar isso no consultório, porque eu perguntava, por que você veio me procurar? Por que você quer emagrecer? Porque meu médico pediu. Porque meu marido tá enchendo o saco. Porque minha filha falou que eu vou morrer se eu não emagrecer. E eu notei
com muitos pacientes, que eu já atendi mais de 5.000 pacientes só no consultório, em emagrecimento, que todo mundo que vinha com esse porquê, que eu falo que é um porquê fraco, que não é dele, é dos outros, não tinha sucesso no emagrecimento. E eu comecei a ver que, quando a pessoa vem, por que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero me sentir melhor, porque eu não aguento mais isso. Quando o motivo era dela, interno, veio dela, de dentro, era um porquê mais poderoso. Então, o porquê faz muita diferença. Porque se você tem um porquê forte, você enfrenta qualquer como. E outra coisa muito importante é que esse porquê tem que estar relacionado a você. Não pode ser porque alguém pediu. Eu não sei se tu tem essa impressão, mas eu tenho, que a gente não faz para os outros com a mesma vontade quando é a gente que quer mesmo um negócio. A leitura que eu estou fazendo aqui é que você tem que ter um forte motivo, tem que se lembrar sempre desse forte motivo. E se você está comendo como compensação de alguma coisa, na hora que você está nesse momento de comer, você vai ponderar, olha o motivo por que eu quero emagrecer, se vale a pena um prazer de curto prazo versus o teu objetivo de médio prazo, né? Isso, exatamente. E porque todo mundo escorrega também. Assim como a gente escorrega, sei lá, tá saindo daqui, vai ali no supermercado, eu posso escorregar na rua e cair no chão. E eu falo, a gente não fica estatelado lá no chão esperando a morte chegar, né? Você levanta e continua o teu caminho. E é a mesma coisa no emagrecimento. Várias vezes a gente vai escorregar e cair. Só que quando você tem um porquê, você fala, eu tenho um porquê. Peraí, ontem eu escorreguei, hoje eu não fiz direito. Mas eu tenho um objetivo, eu tenho um porquê, eu tenho a minha saúde, eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, é isso que eu quero uma saúde melhor. E aí, a mulher dos 50 anos, ela já não é só motivo estético, claro que tem muita estética envolvida também, mas tem muita questão de autonomia e saúde, ela já tem medo mesmo, ela vislumbra a morte de muito mais perto do que uma mulher de 20 ou 30 anos, porque ela já está cheia de doença. E cada vez que ela vai no médico, ela leva bronca. Ah, o colesterol tá alto, você vai infartar e não sei o quê. Então é uma angústia para ela isso também. Mas aí ter a motivação, talvez seja o ponto de partida, mas talvez não seja suficiente, né? Isso, aí dentro da minha metodologia, depois vem a meta, que tem que ter metas reais. Porque se a pessoa vem, a mulher, ela veio ganhando, que nem a gente já falou no começo da conversa, 1, 2, 3 quilos por ano, que seja ao longo de 5, 6 anos. Então ela quer lá emagrecer 20 quilos. Mas ela levou 5 anos construindo esse 20 quilos a mais na vida dela. E aí todo mundo, eu já emagreci, você já emagreceu também. O nosso irracional e o nosso emocional, a gente quer o quê? Perder esses 20 quilos? Imediatamente. E quer, se possível, acordar, dormir hoje e acordar amanhã, né? Com os 20 quilos. Então, o nosso emocional, ele puxa sempre por querer perder o peso rápido e não sei o quê. E eu falo, mulher, você está construindo esse peso aí na tua vida 3, 4, 5 anos. Então, calma, pra gente construir uma vida nova, uma identidade nova pro teu metabolismo, uma nova identidade, voltar ou retomar essa identidade do peso anterior, a gente precisa de tempo para o metabolismo se ajustar. Então, eu trabalho muito com ela metas plausíveis. Eu gosto muito de trabalhar com um número de 2 a 4 quilos por mês e peço para ela comemorar muito se for em média 2 quilos por mês, porque em um ano dá 24 quilos. Pô, 24 quilos a menos em um ano é surreal, né? Para uma mulher que já tem 50, 60 anos. Então, eu trabalho com metas plausíveis. Então, o segundo passo é a meta. Que ela tem que ficar medindo sempre também, né? Porque se não mede, não enxerga, não sabe também se está errada e se tem que corrigir. Se você fizer a conta, 100 gramas por dia dá 3 quilos no mês, né? Sim, e 100 gramas é fácil, e aí eu faço com elas também. E vamos quebrar essas metas em metas menores, porque meio quilo por semana, ó, tá chuchu para você emagrecer. E aí muitas até emagrecem mais, principalmente nos primeiras semanas, primeiros meses de mudança, o metabolismo tem aquele impacto e elas já ficam bem felizes. Então, eu trabalho muito essa ancoragem da meta com elas também. E uma outra coisa que eu faço, que aí é um diferencial muito grande da minha metodologia, que é ela identificar uma rota personalizada para ela. Porque a gente tem situações diferentes no emagrecimento. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que vem há 5 anos ganhando peso e nunca fez dieta, o metabolismo dela tá de um jeito. Agora, se eu tenho uma pessoa que há 5 anos vem de efeito sanfona, dieta, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, o metabolismo dela tá de outro jeito. Se eu tenho uma pessoa que tá 20 quilos acima do peso, mas já emagreceu 20, então tava 40, emagreceu 20 e agora paralisou, tá no efeito platô, o metabolismo dela tá de um jeito.
E se eu tenho uma pessoa que quer só manter ou perder pouco peso, o metabolismo dela também está de outro jeito. Então, dentro da metodologia, eu divido em 4 rotas que ela tem que seguir. E aí, dentro dessas rotas, ela assiste às aulas e aplica estratégias alimentares personalizadas, de acordo com a rota e o momento metabólico dela. Então, tudo isso seria num primeiro momento. Porque você está falando assim, quem não passou pelo efeito sanfona, talvez tenha uma propensão melhor de emagrecer, né? Quem passou muito pelo efeito sanfona, a questão talvez até emagrecer mais devagar e de forma constante, porque a questão é não engordar de novo, né? Em vez de... Quem tem efeito sanfona tem uma massa muscular mais comprometida. Porque olha a conta, vamos supor, você emagreceu 10 quilos. Quando a gente emagrece ou perde 10 quilos na balança, nunca é 10 quilos só de gordura, certo? É um pouco de água e um pouco de músculo e um tantão de gordura. Beleza. Só que na hora que você engorda 10 quilos de novo, no efeito sanfona, então eu emagreci 10 e engordei 10. É gordura. Você não engorda músculo, certo? Então, na proporção, você já ficou com mais gordura no teu corpo, menos músculo. Aí você vai lá, faz de novo a dieta para emagrecer. E cada vez que a pessoa faz a dieta para emagrecer, ela tem que colocar um degrau a mais de esforço, de dedicação para conseguir emagrecer os 10 quilos de antes, certo? Só que cada vez que ela emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, na proporção ela tá jogando mais gordura e ficando com menos músculo. E aí Entendi. É um metabolismo mais alterado. Aí você falou a terceira rota, aquela pessoa que emagreceu e chegou num platô, né? E aí tem o próprio corpo, o metabolismo se adaptando a uma nova realidade. Porque a perda de peso para o corpo é do tempo das cavernas, essa adaptação, que chama adaptação. Lá nos nossos estudos científicos tem um termo para isso, é adaptação termogênica. Então você vai emagrecendo lá do tempo das cavernas. Quando não tinha comida, tinha o quê? Diminuir metabolismo para poder sobreviver. E aí, ao longo dos milhares de anos, o que foi passando o gene para frente? O gene das pessoas que guardam energia numa hora de privação, porque eram essas pessoas que sobreviviam. Acho que hoje, se a gente olhar ao nosso redor, tem mais gente magra de ruim ou gente que engorda com facilidade? Gente que engorda com facilidade, magra de ruim é pouco. Muita oferta, né? Exatamente. E carregado com o gene de guardar. Guardar. Então, quando acontece uma restrição, o corpo fala, ops, ele não acha que você não está comendo porque não quer ou porque quer emagrecer. Naturalmente, o metabolismo primitivo vai achar que é por falta de comida. Então, ele vai diminuindo o gasto calórico. E aí faz essa adaptação termogênica, que é o efeito platô. Então, para essa pessoa, eu não posso fazer mais restrição. Então, ela já vem de um jejum intermitente, de um low carb, de um não sei o quê. E isso é um erro que muitos profissionais que lidam com emagrecimento cometem. A pessoa está no efeito platô, ela já está no talo da restrição, e aí você vai lá e tenta colocar mais restrição para ela, só vai afundar mais o metabolismo dela. Então, você tem que dar, tipo... eu gosto de fazer uma comparação como se fosse uma rua sem saída. Quando eu tô dirigindo e eu caí numa rua que não tem saída, para eu voltar pro meu caminho, o que eu tenho que fazer? Marcha ré. Voltar. Então, mas eu tenho que voltar um pouco? Tem que voltar. Porque senão não adianta você continuar querendo ir para frente que a rua tá sem saída. Então, o efeito platô, você caiu numa rua sem saída. Então, o que você tem que vir? Voltar, alimentar melhor, qualidade, mas mais caloria, para fazer o metabolismo subir para um gasto energético de novo, num patamar acima. Equalizou, às vezes continua mantendo peso, ou às vezes ganha um pouquinho de peso na hora que a gente está fazendo essa recuperação, dando ré nesse metabolismo. E aí, beleza. Fez um tempo de recuperação, aí alavanca de novo o emagrecimento. E a quarta rota? É a da manutenção. A primeira rota, só para deixar bem arrumadinho, a primeira rota é uma rota para quem emagreceu, para quem não tentou dieta há muito tempo. A segunda rota é a do platô. A terceira é uma rota de ansiedade. Por quê? Porque um dos maiores bloqueadores do emagrecimento é a ansiedade. É a pessoa que come por compulsão, come para mastigar alguma coisa, come as emoções. Eu vivi muito nessa rota da ansiedade, porque eu tinha uma rotina de trabalho super...
é puxado. Eu sempre falo, eu virei diretora do hospital, uau, isso foi maravilhoso na minha vida. Fiz MBA em gestão de saúde, fui promovida para diretora, gerente médica, diretora 27, 28 anos de idade. Só que eu não tinha maturidade emocional para o cargo que eu estava. Definitivamente não tinha. Eu tinha habilidades técnicas, com certeza absoluta, eu tinha formação, com certeza absoluta, mas eu não tinha emocional nenhum. E aí eu tava nessa rota, essa ansiedade, porque eu comia, todo dia eu chegava em casa e comia um monte. Meu dia tinha sido pesado, um monte de problema no hospital, eu tinha que resolver um monte de coisa. E aí, hospital, eu trabalhava no hospital com porta que a gente chama porta de pronto-socorro, sabe? Pronto atendimento. Uhum. Então chega muito caso grave o tempo inteiro, e você tá lidando com doença o tempo inteiro, com a dor das pessoas, e aí tem que gerenciar paciente entrando de um lado, grave, família nervosa de um lado, o médico do outro lado também, que aí, sabe, e aí você tem que cuidar desse vulcão todo, que todo mundo se junta e borbulha. E aí a comida para mim era minha amiga, era minha recompensa. Era, tô mastigando aqui para esquecer o mundo, né? E aí tem uma rota só para essa, em que eu trabalho a questão de uma alimentação focada para diminuir a inflamação. Porque a ansiedade, a gente tem inúmeros estudos que mostram que um cérebro inflamado é um cérebro ansioso, porque ele não consegue, é como se ele não conseguisse aterrissar a transmissão dos estímulos entre uma célula e outra, entre um neurônio e outro. Então ele fica naquele nível do pensamento acelerado, que não aterriza, sabe? Então a gente faz 3 semanas dentro do programa de uma alimentação hiper anti-inflamatória, que nada mais é de uma alimentação mais focada em alimentos naturais, tirar industrializado, jantar cedo, evitar alimentos potencialmente inflamatórios, principalmente no jantar, que o corpo ele tem uma tendência à inflamação maior. Reação inflamatória à alimentação à noite. Então, tem alimentos que têm mais difícil digestão. No meu caso, eu era muito comer por compulsão mesmo, ansiedade, né? Aí quando eu comecei a prestar mais atenção na comida, você bota um prato menor e come devagar, sente o gosto, se assim, desfruta, né? E a sensação você sacia a ansiedade, mas sem desbalancear caloricamente, né? Sim, e quando você está acelerado, até o ato de comer rápido, você quer, porque quer mastigar, né? Você nem sente o gosto da comida. E muitas vezes o que acontece, que eu não sei se acontecia contigo, mas acontece com muita frequência, é quando você come, assim, por compulsão, muito. Você come, aí até o estômago doeu, dá vontade de vomitar. E aí nessa hora você sente, eu comi demais, e aí vem um processo de culpa também, né? Mas tem um delay, assim, né? A saciedade demora, sei lá, uns 5, 10 minutos, né? Você podia ter parado de comer 10 minutos antes e... Não, então quem está no processo de comer por ansiedade só para de comer quando já está dando a sensação de náusea mesmo, né? Mas é porque literalmente o estômago não está mais cabendo tanto de comida que tem ali. Eu fazia o prato, eu pegava assim, dividia o prato em 2, falava, vou comer metade agora, outra metade daqui a 1 hora. Aí eu sabia que ia comer daqui a 1 hora. Aí passava a vontade e ficava fome, lá, né? E a outra, até esse negócio de comer outra hora, esse negócio de comer muito e comer tudo que tem no prato é um negócio cultural pra gente também, né? Porque a mãe falava, não pode estragar comida, tem que comer tudo. Então a gente tem um monte de gente hoje que tem problema com obesidade porque traz lá da infância essa questão de não deixar a comida no prato. Né? Aí eu comecei a deixar só um pouquinho, só para quebrar esse mito, né? Assim, minha família imigrante europeu veio fugindo da fome, né? Então você carrega uma carga muito forte de não poder desperdiçar, né? Tem gente passando fome e tal. Sim. É cultural, né? É que o negócio que a gente também desbalanceia. E aí você estava falando, no seu caso, você estava como diretora do hospital e foi comendo assim de forma mais compulsiva, né? Você engordou quanto? Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Eu não sei exatamente quanto. Hoje, meu peso habitual é entre 67 e 68. Eu cheguei a passar de 100. Eu só não sei o quanto eu passei de 100, porque eu não me pesava. Que é um erro fatal para quem está ou emagrecendo ou para quem está engordando, é não se pesar. E aí eu só me pesei quando eu já estava com 98, mas eu já tinha emagrecido uns 6, 7 quilos, ou talvez mais.
Mas eu sei o número da roupa, porque eu vestia 36, 38 e passei a vestir 46. Então, aumentei 10 números. E aí, o que que disparou, assim? E você tinha todos os recursos, né? Como profissional e tudo. Todos. Eu brinco que os recursos legais e ilegais, né? Para emagrecer. Para mim foi uma questão de saúde. Eu falo que eu tinha 29 anos. E eu falo que, normalmente, a mulher de 20 e de 30 anos não tem doenças associadas à obesidade ainda, porque tem um corpo muito forte. E o corpo realmente demora para adoecer. Só que eu fiz uma sobrecarga de peso muito rápido, porque hoje eu peso 68 quilos. Mas eu saí da faculdade pesando 50, 52. Eu era muito magrela na faculdade. E num período de 2 a 3 anos, eu dobrei meu peso. Porque eu saí de 50 e fui para 100. Com uma gravidez no meio, porque eu tive meu filho. Só na gravidez eu engordei 31 quilos. A gravidez eu sei porque o obstetra pesava, né? 31 até a última pesagem. Eu ainda não pesei 4 dias depois até ter o parto. Mas foi 31 oficialmente na gravidez. Só na gravidez e não emagreci depois da gravidez. E aí, eu tava... Com 29 anos, eu já tava super ansiosa. A ansiedade, ela é uma doença. Eu tava com uma ansiedade... eu acho que era uma mistura de burnout, pré-burnout, com ansiedade generalizada. Emocionalmente, eu não tava num ponto muito bom. Eu tava com colesterol alto, hipertensão, triglicérides alto, pré-diabetes e na internação, porque eu tive apendicite, uma dor na barriga, que tem um apêndice lá que tem que operar. E nessa internação eu fiz uma tomografia no hospital onde eu era diretora. E aí eu fiz uma tomografia e descobri que eu estava com gordura no fígado grau 3, estatose hepática. Grau 3, que é o grau máximo antes da cirrose, né? Então estava caminhando para falência hepática. E tudo isso aos 29 anos de idade, olha que doido. E aí, né, o primeiro baque que eu peguei foi quando eu fiz a tomografia. Que quem estava laudando e vendo a tomografia era a chefe do serviço de imagem em que eu era chefe dela. E nesse dia, por um acaso, eu não sei se ela foi lá porque ela soube que era eu que ia fazer o exame ou se ela estava lá coincidentemente, mas ela que olhou o meu exame. E aí ela saiu da salinha, porque quando faz o exame de tomografia, o médico fica protegido numa salinha de vidro, assim, por causa dos raios, né? E aí terminou o exame, desligou a máquina, ela saiu de lá, eu ainda estava deitada na maca. Ela falou: Cláudia, teu fígado tá destruído. É inadmissível que tu tem 29 anos e o teu fígado tá desse jeito. Tu vai sair dessa internação e tu vai cuidar da tua saúde. Então ela já me deu um esculacho ali, eu deitada ainda. E aí eu fui pra cirurgia, que era cirúrgico. E é uma cirurgia muito simples, que você faz a cirurgia num dia e tem alta no outro, principalmente quando descobre rápido, que era o meu caso. Eu comecei a ter dor, eu tava dentro do hospital. Dali eu já fui pro médico, no PS, então descobriu tudo muito rápido. Eu fui pra cirurgia muito rápido. E uma cirurgia de baixa complexidade por vídeo ainda, não tinha nem que cortar, nem nada. Só que aí deu complicação na cirurgia, já na anestesia, por causa desse cenário inflamatório todo que eu tava, deu pico hipertensivo, baixou sais no sangue, e aí quando eu acordei já foi lá no segundo dia na UTI. E aí eu falei, putz, eu não posso levar, eu tenho 29 anos, eu não tenho nem 30 anos, o João, que é meu filho mais velho, tinha 1 ano e pouco, tava mal começando a andar, mal começando a falar a mamãe. Eu falei, bateu um impacto. Se eu tivesse morrido aqui, meu filho não ia nem conhecer a mãe dele. Ele não ia ter história. Que história ele ia ter pra contar da mãe dele? Que morreu numa complicação cirúrgica, sabe? E aí, ali eu tive pra mim foi um ponto de virada muito forte, assim. E ainda mais eu estando na UTI, porque a UTI você não faz nada, né? Então você só pensa. Fica lá pensando horas e horas e horas com aquele pi, 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 pi. E aí eu pensei, refleti. Outro impacto para mim muito grande também foi que eu fiquei internada no hospital onde eu era diretora. E aí, a cirurgia a gente faz pelado, né? Tem que tirar a roupa. Então isso para mim foi um constrangimento muito grande. Eu ficar sem roupa na frente da enfermeira, na frente do cirurgião, que eu era chefe dele, que me operou. Lá na UTI, tomar banho no leito, de vir um auxiliar técnico de enfermagem, que eu passava todo dia com aquela autoridade de diretora, mas aí a pessoa tá me dando banho e eu completamente pelada e totalmente sem autonomia, então foram pontos muito pesados, assim, pra mim.
em que eu pensei, eu disse, cara, eu não vou mais passar por isso, numa situação que eu tenha me colocado, porque eu tinha certeza que era eu que tinha me colocado naquela situação por conta da obesidade. E aí eu tomei decisões que eu ia pedir demissão do hospital, que eu não era madura suficiente para cuidar de um lugar daquele tamanho. Eu sinto que eu tinha boas habilidades técnicas, porque jamais eu conseguiria o cargo que eu consegui. Eu trabalhava na Rede Amil e era o maior hospital do ABC Paulista. Então, eu não ganhei esse cargo. Eu conquistei esse cargo por conta das minhas habilidades técnicas. Mas eu não tinha habilidades emocionais para estar ali, naquele momento. Acho que eu tinha que amadurecer mais, desenvolver mais. E aí eu decidi pedir demissão e emagrecer. Foram as 2 decisões que eu tomei ali. E nessa época você ainda clinicava geral, né? Eu já tinha feito uma pós-graduação de nutrologia, mas não aplicava muito. Eu fazia clínica geral e fazia toda a parte administrativa. Era muito pesada a parte administrativa. Então, uma boa parte do meu tempo já era tomado por isso. Aula, auditoria, coisas que eu sempre fiz também. Não gostava muito, eu parei de fazer recentemente. E aí você saiu então do hospital e foi montar sua clínica. Eu levei 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo uma reserva financeira, ajeitando, pedindo demissão até meu chefe aceitar. Ajeitando as coisas foi 1 ano e meio. E foi exatamente o tempo que eu levei para emagrecer. Eu emagreci por volta de 24 quilos no primeiro ano e mais uns 6 quilos então emagreci uns 30 quilos, mais ou menos, em 1 ano e meio. E aí, junto com isso, pedi a demissão e montei a clínica. E até aí 0 de digital, não era tudo? 0 digital. Tudo físico. Eu queria empreender. Eu tinha uma ideia assim que eu não queria. Eu tinha muita habilidade, na minha cabeça, eu tinha muita habilidade de gestão. E eu dirigia um hospital grande ali, com 25 mil atendimentos de PS a gente tinha por mês, 1.400, era bastante movimento. E eu falava, bom, eu tenho habilidades boas de gestão para um super movimento. Então, eu vou criar um negócio menor para mim, porque aí eu vou fazer com o pé na costa, né? Era a minha ideia. Que a gestão ia ser fácil. Mas aí você foi montou uma clínica e tal, mas qual foi a sacada assim para sair? Porque o grande problema de quem vende, né, as horas, né, porque você tem um capacity limitado, então você consegue atender um número específico de pessoas, tem que tentar encher a agenda. Aí quando você enche a agenda, não tem mais capacidade de atender, né? Como foi essa evolução e essa transição para o digital? No período da clínica, eu já, de certa forma, já conseguia não vender só a minha hora. Porque eu abri a clínica com 5 salas. Então, tinha a sala que eu atendia e eu sublocava, alugava mais 4 salas. Então, de qualquer maneira, eu já tinha aprendido um pouquinho de fazer a escala. Não necessariamente com sucesso, porque a clínica eu não consegui fazer boas negociações e tal. Eu fechei ela em 2015. Mas eu já dei um degrauzinho, né? De não só eu, como um negócio em que eu alugasse mais 4 salas já era melhor do que eu vender a minha própria hora. Aí eu comecei a entrar no digital através do Christian Barbosa, em que a gente se conheceu em um treinamento da própria empresa ali que eu trabalhava. E aí ele começou a me chamar para eu dar aula sobre alimentação nas mentorias dele. Para como melhorar a performance do empresário, que ele é muito focado em produtividade para empresário. E aí eu comecei a gostar muito desse negócio de dar aula. E aí foi mais ou menos quando você lançou esse livro aqui, né? De alimentação e produtividade, né? Esse veio alguns anos depois, inclusive. Que eu vi que tem até o prefácio dele, né? O prefácio foi o Christian que fez, verdade. E aí eu comecei a gostar muito dessa questão de dar aula. E aí eu pensava, quando eu dava aula para ele lá, veja só, hoje eu consigo colocar 1.200 alunas minhas numa sala de aula, para eu fazer uma aula, uma mentoria para elas. Mas na época com o Christian eu colocava 50 pessoas. Eu já achava o máximo. Eu falava, então, 1 hora aqui no consultório, se for pelo convênio, eu atendo 5. Aí se for consultório particular, eu atendo 2 pessoas aqui. E eu tô conseguindo, por essa hora de trabalho, falar com 50 pessoas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que isso aí é bom. Porque eu consigo usar a minha mesma hora de trabalho e consigo ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, eu comecei inclusive,
O Christian eu comecei a conversar com ele, ele foi uma pessoa que super me incentivou. Não, Cláudia, vai. Eu lembro, ele sempre foi muito generoso comigo, assim, ele falava, tu é um diamante bruto, só procura alguém para te ajudar a lapidar aí pra ti ir pra internet que vai dar certo. Foi bom. Mas aí, assim, você estava, na verdade, participando de programas das outras pessoas, né? Você não tinha nada seu ainda. Não, nada meu. Só que aí eu já, nesse meio tempo que eu fui construindo a clínica, eu fui construindo uma super autoridade em emagrecimento. Porque eu emagreci. Daí eu fiz mais um estágio e pós-graduação em nutrologia. Eu tirei o título de especialista, que é uma coisa que é obrigatória a gente ter na medicina, lá perante o CFM, para você ser de fato especialista. Então, eu de fato virei especialista em nutrologia. Até então, eu só tinha feito uma pós-graduação. Então, eu fiz pós, estágio, carga horária, tudo que precisava fazer para tirar o título de especialista. Então, lá em 2013, eu tirei o título de especialista. Então, eu tirei o título de especialista e comecei a crescer muito no consultório de nutrologia. Então, eu abri o meu consultório, eu tinha um consultório em Moema, daí eu atendia a nutrologia também por outros convênios, pela Mil, Rede Dó, grandes hospitais, grandes redes. Então, paralelamente à clínica que não deu certo, eu fui criando uma autoridade e um conhecimento muito grande na nutrologia em si. Mas aí produtividade ou emagrecimento? Então, era alimentação. E no consultório, especificamente, do convênio era mais emagrecimento, no meu consultório particular era meio a meio, produtividade e emagrecimento. Só que aí eu comecei a pensar, disse, cara, eu consigo fazer isso na internet, ajudar mais pessoas, não sei o quê. Só que eu tinha uma sensação que emagrecimento, já tinha tanta gente fazendo que era meio difícil de entrar. Eu até fiz o meu primeiro programa de emagrecimento, que é o Saudável Sem Neura, que é o mesmo programa que eu trabalho fortemente hoje. Mas foi uma época que eu lancei para todo mundo, para homem, para mulher, não tinha idade, não sei o quê. E eu apanhei um pouco, assim, porque eu demorei para me encontrar. Daí eu falei, uma coisa nova é alimentação e produtividade. Ninguém fala disso. Tanto que esse livro é o primeiro livro escrito por um médico sobre esse assunto, é o meu. É o primeiro publicado no Brasil. E esse livro, ele foi lá para a Baia, nas livrarias, não de dieta. Ele foi de negócios, porque ele é totalmente focado em negócios. E aí, eu comecei a trabalhar nesse que a gente chama, a metodologia desse é Falcão. E aí a gente começou a trabalhar no Falcão e foi trabalhando. E aí eu fui aumentando minha autoridade na internet, trazendo mais seguidores, começando a entender que dava para transformar o meu conhecimento técnico num produto digital. Conheci o Ricardo, que é meu sócio hoje. E a gente foi trabalhando na produtividade primeiro. Então você atendia no consultório e em paralelo rodava a campanha para esse primeiro produto, né? Para esse primeiro produto, sim. Fiz... Quando a gente fala, hoje eu uso estratégia de venda, a nossa principal estratégia de venda do nosso programa é lançamento. Então, eu faço lançamento de turmas a cada 2, 3 meses. Na época, eu não fazia lançamento, eu fazia webinário, sabe? Você faz um webinário e aí após a aula vende e tal. Então, eu fazia webinário quase toda semana ou a cada 2 semanas. Então, eu fazia outra estratégia de venda. Mas fazia todas as minhas outras coisas, porque eu sempre fui maluca de fazer muita coisa. Então, eu tinha consultório, eu fazia auditoria em hospital, eu fazia consultoria, eu dava aula para médico no hospital. Tudo isso rodando ao mesmo tempo junto com o digital. E aí veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, eu comecei a perceber uma necessidade muito grande da população em relação ao emagrecimento e ansiedade. E... era importante naquela época a produtividade, trabalhar em casa, home office? Era. Mas aí eu vou te falar que veio um negócio de missão para mim. Porque para mim eu achei muito mais importante ajudar as pessoas a emagrecerem e diminuir a ansiedade. Tava todo mundo engordando e a maioria das pessoas que tinham maior gravidade ou maior mortalidade estava relacionada à obesidade. E eu falei, cara, eu sei muito disso. Eu posso ajudar muito as pessoas em relação a isso. Então eu não posso ficar com esse conhecimento guardado para mim agora. É mais importante ajudar as pessoas a emagrecerem do que ajudar as pessoas a terem mais performance nesse momento. Foi uma coisa assim que tocou muito meu coração lá em 2020. E aí eu comecei... puxei de novo o emagrecimento. Tá, e aí já foi com foco em emagrecimento. Foi, feminino já até. Ah, tá, já.
Aí também por causa de ter que fazer campanha. E por causa do perfil. O perfil de maior gravidade era mulheres. E aí eu falei, eu já me comunicava muito bem com mulher também. A mulher, de certa forma, já gosta de... Ela tinha mais afinidade por mim. Então eu já tinha um público, assim, que já mais feminino. Então eu juntei. E aí você rodava ainda em paralelo, né? Você atendia e ou quando que você decidiu parar ou focar? Não, atendia. Eu parei, diminuí consideravelmente o atendimento presencial o ano passado, final do ano passado. Então, até final do ano passado, eu ainda atendia bastante volume. Na pandemia, eu tinha o consultório, mas que eu diminuí um pouco, porque nutrologia não era emergência naquela época, então eu diminuí o consultório. Aumentei muito o digital. Comecei a fazer muita live todo dia. Na pandemia era live todo dia, praticamente. E eu dava aula, eu fazia treinamento para médicos, de uma coisa nada a ver, para minha especialidade. Desde recém-formada, eu treino médicos a atenderem situações de emergência na sala de emergência. Então, quando o coração para, quando tem uma taquicardia, quando tem um infarto, qual é o protocolo de atendimento rápido para salvar a vida, né? Ou fazer a melhor medida para não deixar aquele paciente que está em parada parar de vez. Então, isso presencial ou remoto? Presencial. Isso, ele é um protocolo da American Heart Association, chama ACLS, a sigla em português, e ele é um treinamento que ele é praticamente obrigatório para todo médico trabalhar em pronto-socorro. Ele é uma carteira, uma titulação desse treinamento. E aí todo médico para trabalhar, principalmente, talvez em interior não, mas aqui em São Paulo você não trabalha em nenhum hospital se não tiver o treinamento em dia. Ele vence a cada 2 anos. É um treinamento de final de semana com simulação. É muito legal, porque você põe um manequim, monta uma sala como se fosse uma sala de emergência. E aí põe um manequim lá e você consegue fazer todas as simulações dos quadros clínicos e aí você treina um médico para essas situações. E eu fui chamada para ser professora desse curso quando eu fiz como aluna. Quando eu fiz como aluna, lá falaram, nossa, mas você tem uma habilidade imensa, vem cá, vem dar aula pra gente. E aí eu comecei a dar aula e eu só larguei ano passado. Porque meu marido que falou, Cláudia, larga. Você tem uma paixão muito grande por isso, mas não faz mais sentido nenhum na tua vida tu continuar dedicando tanto tempo para esse treinamento, que ele é um treinamento exaustivo. Como ele é simulação, fica em pé, abaixo, porque você simula situações em que o paciente chegou na rua ou que chegou caído. Então, tem várias simulações. Tanto que eu ia dar aula no hospital de calça jeans, tênis, totalmente. Tem que ser umas roupas totalmente bem academia, assim, sabe? Porque você se movimenta muito. E aí, tanto quando meus colegas lá do hospital me viam arrumado em algum lugar, falavam assim, nossa, quem é você? Porque anos me conhecendo com roupa de academia no hospital. E aí eu larguei ano passado, então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Mas se eu for ver, por exemplo, do ACLS, ele estava totalmente focado em educação, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo ensinar, explicar, traduzir, fazer a pessoa sair de um ponto A, chegar num B, é uma coisa que eu gosto muito. E aí, ano passado, eu larguei. Aí, eu larguei tudo. Aí, ano passado, eu diminuí muito o consultório para esse ano, muito pouco. Larguei as aulas, larguei tudo. E aí, hoje, eu sou 100% dedicada à empresa de infoproduto. E ela cresceu muito, né? Ela merece uma dedicação importante. Em termos de faturamento, número de alunas, ela cresceu absurdamente. É uma coisa que a gente escuta muito, né, quando é profissional liberal. Eu sei que às vezes você também foi funcionário e tudo, mas assim, quem segue, né, e pode ser médico e outras profissões, que acaba tendo pouca referência, né, profissional, né, do que fazer, como administrar uma clínica, como conquistar clientes, né, todo esse processo. E aí, pelo seu relato, você passou por essa jornada também, né? Mas com uma bagagem corporativa e tudo. Agora, para quem se formou, né? Então, é um médico, é um advogado e está começando agora, né? O que você recomendaria, ou até quando está se formando, o que você recomendaria para esse profissional? Faça um curso de gestão. Precisa muito aprender gestão.
precisa muito olhar para a tua profissão e esse profissional liberal como um negócio. Você pode ser um negócio de uma pessoa só, mas ele já é um negócio. E ele é um negócio que você vai ter que gerenciar pelo menos uma secretária, se o consultório for teu, você vai ter que gerenciar uma secretária, uma menina que faz limpeza e todos os insumos do lugar e os custos. Então, se você não tiver um mínimo conhecimento de gestão, isso já impacta no teu resultado. Se você não tiver o mínimo de conhecimento de atração de clientes, isso impacta no teu resultado. E aí, o que é mais fácil hoje para o profissional liberar? Eu passei por todos os erros e acertos na vida de um profissional liberal que podia ser, de diversos ângulos. E um dos erros maiores do profissional liberal, que como é difícil você ter uma sala de consultório, porque de cara você já tem que fazer esse microgerenciamento que eu falei e que a gente não sabe fazer. Então, muitas vezes você está perdendo dinheiro no papel, na luz, na mega ar-condicionado, coisas assim que você já está de largada perdendo dinheiro. E aí você fala, eu não quero ter o trabalho disso, eu não quero gerenciar a clínica, porque quando entope o vaso sanitário, tem que chamar alguém para resolver. E é real, isso acontece. Então, vai ter você tem lá um consultório com uma sala com banheiro, o banheiro vai entupir, a luz vai quebrar, o ar-condicionado vai dar manutenção, e aí tem gente que não quer ter essa microgestão. E ela vai para onde? Eu vou atender no consultório do convênio, então, porque aí o convênio me paga por hora ou paga pro paciente. Beleza, eu só chego lá, tem tudo para mim. Tem o papel, tem a secretária, tem a agenda, eu preciso me preocupar. Eu só sento e eu atendo. Só que nesse senta e atende, dependendo, inclusive, de qual tipo de profissional a remuneração é irrisória. Eu cheguei a ganhar para convênio R$20 por paciente. Bruto, R$20 por consulta. E aí fica um atendimento ruim para todo mundo. Fica um atendimento ruim para o médico, porque tem que encher a agenda para poder fazer um volume maior de dinheiro. Fica um atendimento péssimo para o paciente. Eu acredito que todo mundo que está ouvindo esse podcast, eu já passei por isso, todo mundo que está aqui já passou por isso, que é você esperar 2, 3 meses para uma consulta com o médico, chegou lá, o cara mal olha na tua cara. É um atendimento de 10, 15 minutos. Não acontece? Por quê? Porque ele está trabalhando nesse sistema. Então, é péssimo para o paciente que paga caro no convênio, é péssimo para o paciente e péssimo para o convênio também, porque o convênio também fica mal falado. E aí fica, meu Deus, eu pago caro o convênio, não presta, esses médicos tudo ruim, atendimento péssimo, não sei o quê. E aí também fica pipocando de convênio o tempo inteiro, vai sempre tentando achar um convênio maior. É ruim para todo mundo. E aí você, por não querer saber gestão, se submete a esse tipo de coisa. Isso eu tô falando R$20 por hora. Médico. Agora, põe aí um nutricionista, um fisioterapeuta. É R$6, é R$10 por consulta. Então, começa a ficar uma linha de subserviço. E você que passou por essa jornada, assim, o que você sugere de alternativas? Então, a pessoa está se formando como médico, como fisioterapeuta, o que for, né? O que deveria estar fazendo, assim, né? Qual é a... Microgestão. No mínimo, tem que fazer microgestão e entender que a tua profissão é um negócio. Que ali é o teu negócio, que você tem que fazer prosperar o teu negócio. E ter um negócio não é ser... As pessoas gostam muito de falar na medicina, na saúde, mercantilista, só pensa no dinheiro. Não é isso. Quando eu sou bem remunerado pelo meu trabalho, eu consigo atender com melhor qualidade, eu consigo trazer mais segurança para o paciente, eu consigo receber o que eu mereço por aquilo que eu estudei e aquilo que eu me dediquei, e o paciente consegue receber aquilo que ele merece pelo que ele pagou também. E o paciente também, ele vai se dedicar mais, né? Se pagou mais caro, tem uma reciprocidade. Tem a história do compromisso passar pelo bolso, né? Quando você tira, quanto mais você sente que doeu no bolso, ali o compromisso ele é maior também. Então, de dedicação. Mas é muito doido, porque a gente vive, principalmente na área da saúde, o profissional liberal, a gente vive esse conflito muito grande sobre... Porque as pessoas acham que quando a gente vai cobrando mais caro cada vez, é mercenário, não pode, é saúde.
né? Na verdade, uma consulta, uma valorização do profissional é bom para todo mundo. Na consulta lá que eu tinha que fazer R$ 20 a cada 12 minutos, eu terminava o dia muito mal, porque eu tinha muita dúvida se eu tinha conseguido ler o exame do paciente certo. Porque como que em 12 minutos eu vou receber o paciente, eu vou ouvir o paciente, eu vou escrever no prontuário tudo que eu tenho que escrever para ser seguro, porque aquilo lá é a minha documentação. Se o paciente tiver algum problema, alguma complicação, alguma reclamação. Então tem que estar tudo escrito. Como é que eu ouço, escrevo, leio a consulta anterior, vejo os exames e prescrevo? Tudo em 12 minutos, entendeu? Eu terminava o dia... Muitas vezes eu ficava em conflito durante a noite. Falando, meu Deus... E sabe, revisando as consultas que eu tinha feito no dia. Ai, dona Maria, meu Deus, será que eu li direito o exame dela mesmo? Sabe? E é uma bola de neve, né? Porque aí o profissional, plano de saúde, você acaba pedindo mais exame, né? Acaba tendo mais recorrência Sim. E aí... A pessoa não está sendo bem tratada e aí ela descompensa mais facilmente a doença e ela vai dar mais custo para o convênio, fora o custo dela. Que o custo da pessoa ficar doente não é só o custo de dinheiro, é um custo emocional muito grande. Se a gente pegar uma pessoa hoje com câncer, a família inteira sofre, não sofre? Se você tiver um diagnóstico de alguém da tua família muito próximo hoje com um câncer de fígado, um câncer no intestino, você vai sofrer, a pessoa vai sofrer e todo mundo ao redor sofre. Então, a gente tem que ver que isso é uma escala de coisas que vem de consequência. E aí, nesse processo, né, quando você começou... Bom, primeiro aprendeu toda a parte de empreendedorismo, gestão, etc. e tal. Também para quem quer mergulhar um pouco mais no digital. Talvez para aumentar a agenda ou para criar um produto paralelo, né? Eu entendi que você foi uma transição bastante segura, né? Foi aumentando. Aí chegou uma hora que não fazia mais sentido e, pelo que eu vi, você nem parou de atender, você continua aí de vez em quando, ocasionalmente, né? E que dica que você dá também para quem está quem está pensando em fazer essa transição, né? Então, sair como empreendedor e prestador autônomo e começar a ter um produto digital, ampliar um pouco esse horizonte. Ou mesmo valorizar o valor da sua consulta, porque eu diminuí meu atendimento saindo de uma consulta de R$ 20 pelo convênio para R$ 3.500. Então, o valor da minha consulta, por conta da minha presença na internet, eu consegui cada vez mais e valorizando a minha consulta. Então, tem isso também. Então, você pode... Que às vezes a pessoa fala, eu não quero deixar de atender. Não, eu não quero no produto digital. Eu quero continuar atendendo. Só quero atender com mais qualidade, com melhor remuneração. Só que estar na internet é um meio para você conseguir isso. Para você ser reconhecido pela população, pelo teu provável paciente e por outros colegas. Porque uma coisa que começou a acontecer no meu consultório é que toda semana eu recebia um paciente por um médico indicado que eu nem conhecia. O médico, ele me conhecia da internet. E aí, quando o paciente dele tinha uma necessidade que ele julgava que eu podia ajudar com emagrecimento, porque ele conhecia meus conteúdos na internet, aquele médico me indicava. É uma coisa muito doida, né? Porque eu sempre perguntava, você me chegou aqui por onde e tal. Saber, né? Meu público de onde está vindo. E aí, sempre tinha médico que eu não conhecia. Que tinha me conhecido. Porque o meu médico falou que te segue na internet, não sei o quê, que é muito boa. E aí é muito legal isso. Então, você consegue ter reconhecimento do profissional, você consegue ter reconhecimento da comunidade e isso te ajuda a alavancar o consultório, a clínica que você atende. E no produto digital, a gente tem a questão da escala, que nem eu falei. Hoje eu tenho 8.000 alunas ativas no meu programa. Então, é uma escala imensa. Hoje, quando eu faço uma aula com elas, eu coloco 1.000, 1.200. Porque não é todas que assistem a aula na hora que eu estou dando aula ao vivo. Mas, sei lá, 1.200 pessoas em 1 hora e meia de aula. Para mim é surreal. Eu consigo fazer uma escala nisso, muito grande. Agora, a base para conseguir conquistar tudo isso é produção de conteúdo. Assim, o caminho mais certo, mais direcionado, é você cria uma reciprocidade. Quando você vai para a internet e começa a postar conteúdo,
Meu nicho é emagrecimento feminino, menopausa. Então, se abrir meu Instagram agora o que você faz para emagrecer na menopausa? Melhor fibra na menopausa, aveia na menopausa, emagrecimento na menopausa, fruta melhor para comer na menopausa, se tem diabetes. Lá. Então, tudo tá pro meu público lá. Abriu, ele consegue passar o dia vendo conteúdo lá, porque tem conteúdo. E isso automaticamente gera reciprocidade. Então, toda vez que ele pensar em um profissional para ele pagar, quando for aquilo que ele tem a dor, aquela necessidade, vai pensar, pô, eu fiquei 1 ano aqui seguindo a doutora Cláudia, agora eu tô precisando emagrecer. Eu quero fazer um programa online, eu vou escolher de quem? Doutora Cláudia. E eu estou entendendo aqui na tua argumentação, porque tem muita gente que também faz propaganda, né? Impulsiona, anúncio e tal. Estou entendendo aqui que talvez o fundamental é você ter, primeiro, um bom posicionamento. Uma boa produção de conteúdo. E uma boa produção de conteúdo, né? Depois o resto é consequência. Né? Nessa produção de conteúdo, se eu puder compartilhar estrategicamente algumas bases, primeiro, tem que ter conteúdo de atração, que é um conteúdo muito curto. Então, de 1 minuto, 1 minuto e meio, que é para gerar curiosidade sobre um assunto e a pessoa chegar no teu perfil para saber mais. E quando a pessoa chega no teu perfil, seja do YouTube ou do Instagram, eu vou falar do Instagram, porque o Instagram ele é muito mais fácil de crescimento, porque ele é uma ferramenta mais fácil de qualquer um manusear. Hoje tu consegue do teu celular fazer um post, não precisa necessariamente ser tua equipe de designer fazer. A gente vai lá, faz um post editando no Stories e posso postar no feed. Então, ele é muito fácil de manusear. Então, tem que ter conteúdo curto de atração. E aí, o que roda muito bem no Instagram é Reels. É vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio no Reels. Trazendo um conteúdo que seja sedutor para a tua audiência. No meu caso, emagrecimento são dicas curtas, né? De comida, que ajuda a emagrecer, horários melhores para comer e tudo. E quando a pessoa chega no teu perfil, ele tem que ter elementos de que você sabe o que você está fazendo, de verdade. Então, tem que ter algum conteúdo de autoridade. Então, tem que estar lá. Eu sou médica? Tá lá que eu sou médica, que eu sou nutróloga. O meu CRM, se a pessoa quiser pesquisar para ver se eu sou médica de verdade. Vai ter o que eu ajudo a pessoa a fazer. Lá nos posts fixados, como eu emagreci, então é um conteúdo de autoridade e relacionamento com a minha audiência. Falou, pô, eu vou confiar nela que já emagreceu, que sabe o que é ser gordinha, do que alguém que sempre foi magra. Eu não confio no magro. Gordo tem isso, né? Não confio no magro. Ela foi gordinha, então para mim é importante. Então eu uso, já que eu emagreci, eu uso. Então tem lá fixado uma foto minha, de antes e depois. Tem lá fixado, de repente aí eu vou alternando. Tem fixado um conteúdo meu de autoridade, dando aula num congresso, dando aula em algum evento. Então, tem que ter um conteúdo de autoridade, tem um conteúdo de relacionamento e tem que ter uma prova que a gente chama prova social. Então, tá bom, eu me transformei, mas eu já transformei alguém? Então, tem uma história de uma aluna minha. Então, na hora que chega no perfil, é o que eu chamo, esse perfil ele tem que estar pronto para receber aquele seguidor novo, porque ele foi atraído por um conteúdo muito curto e quando ele vai navegar no teu perfil, ele tem que ter a sensação de que esse lugar é para mim. Eu confio nesse profissional. E aí esse ter nichado ainda ajuda mais, né? Ajuda mais, isso. E a partir daí tem que fazer conteúdos longos. Podcasts, por exemplo, lives, postar conteúdos de 4, de 5, de 10, de 30 minutos. Para o meu público dá muito certo 30 minutos para frente. São conteúdos que aí sim você vai mostrar para aquela pessoa que está seguindo que você domina aquilo que você faz. Porque aí você vai falar a história, você vai explicar, você vai aprofundar. E não é dar o passo a passo, de ponta a ponta, não é isso. Você aprofunda num tema específico. Porque quando a gente é especialista, se perguntar, sei lá, se começar a perguntar de aveia, eu vou falar meia hora. Tudo que eu sei de aveia aqui eu vou falar. Então, quando a gente é especialista, a gente sabe muito de cada coisa. E a gente sabe mesmo. E aí você vai pegar uma coisa dessa e vai aprofundar muito. E a pessoa vai dizer, nossa, essa pessoa sabe o que ela está falando. Então, ela cria mais confiança em você ainda. Então, tem que ter esses níveis de conteúdo. Não pode ser só conteúdo que a gente apelida de topo de funil, né? Conteúdo raso.
Tem que ter o raso, você atrai. Aí no meio tem que ter conteúdos maiores de relacionamento para a pessoa entender um pouco mais de você, um pouco mais da tua história, um pouco mais do teu conhecimento. Aí é uma fórmula boa para o sucesso. Uau, muito bom, muito bom. E aí você está lançando um podcast também, né? Sim, sim. No dia que a gente está gravando hoje é o dia que sai o meu primeiro episódio do podcast. É um podcast para as mulheres acima de 50 anos, com foco em saúde, e os meus convidados são da área de saúde. Muito bom, muito bom. A primeira rodada, o primeiro mês, só é com o mentor do meu programa. Então, meu marido me apoia muito no programa, é cirurgião cardíaco. Então, ele sempre pega lá o paciente na reta final, quando já se ferrou inteiro, e aí tem que resolver. Eu trouxe o personal trainer, o coach de emagrecimento. E, meu Deus, não lembro quem foi a quarta pessoa. Tô com problema de memória. No primeiro mês. Mas todos que vieram são mentores no meu programa. Doutor Thiago Gastro. Lembrei, meu Deus, Thiago não me mata. Não, sensacional, né? A gente veio falar aqui de carreira, negócio. Falou aí uma aula aqui sobre emagrecer. Sabe, quando eu falo sobre emagrecer, se eu me peso no dia seguinte, eu já estou mais magro, né? Dá alguma coisa assim, você já perde a fome, já começa a comer menos, reduz a ansiedade. Eu falo, se for pesar todo dia para ficar com neura, não pesa. Mas é muito importante que você aprenda a lidar com a balança. Eu falo que a balança no emagrecimento é a melhor amiga que a gente tem, porque ela te fala a verdade, ela não vai mentir pra você. Ela vai dizer se tá bom ou se tá ruim e se você tem que corrigir. É simples. Olha pra balança como uma melhor amiga, uma amiga sincerona. Isso, muito bom. Bom, gente, então aqui para quem conhece alguém que está chegando aí, ou chegou na menopausa, está precisando de emagrecer um pouco. A pessoa até é bastante magra durante a vida toda e não foi percebendo que pouco a pouco foi engordando. Ou então para você que é profissional, né? Profissional que vende sua hora, né? E está querendo sair dessa armadilha onde você tá preso vendendo a sua hora, às vezes não consegue nem uma boa esteira para capturar clientes, para crescer, ou montar um negócio paralelo. Aqui está uma excelente, assim, uma aula, um depoimento, uma referência. Cláudia, muito obrigado aqui pela conversa, assim, muito produtivo. Maravilhoso, obrigada pelo convite. Eu falo que falar de negócios hoje, para mim, eu tinha medo de falar de negócios, de quanto tinha crescido o nosso negócio aqui, mas hoje eu sinto que é uma motivação e um incentivo, e é uma missão com os profissionais liberais e de saúde para eles virem para a internet. Quanto mais eles vierem para a internet, mais alcança, mais transforma a vida. E aí transforma a vida da pessoa que está lá na linha final, mas transforma a nossa vida também. É muito legal. Hoje eu já não faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Cuido só da minha empresa, tá bom? Tá melhor. Tá bem melhor. Muito bom. Então compartilha o conteúdo, segue a gente no canal, dá o joinha, acompanha a gente. Carreira e negócios, uma transformação, uma mudança. É isso aí. Muito sucesso.